Você já se deparou com a situação em que uma paciente vem para você com a suspeita de gravidez e na ultrassonografia você encontra essa imagem aqui? Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como reconhecer uma gestação molar ao ultrassom. E não só isso, ao final do vídeo eu vou compartilhar contigo um modelo de laudo e descrição desse achado na ultrassonografia. Vem comigo! E se você gosta de conteúdo direto ao ponto com imagens reais de ultrassonografia, já deixa o seu like aqui para fortalecer o canal, porque tem vídeo novo toda semana. Hoje vamos falar sobre a mola hidatiforme. E essa é uma patologia que faz parte do espectro daquilo que a gente chama de doença trofoblástica gestacional. Vamos ver no próximo slide quais outras patologias também fazem parte da doença trofoblástica gestacional. Tem uma incidência relatada aí principalmente na população norte-americana de 0,5 casos a cada 1.000 gestantes e é um tumor conhecidamente produtor de beta-HCG. A mola hidatiforme aí na sua forma completa, que é o mais frequente, a gente vai ver que cursa com níveis altíssimos de beta-HCG na apresentação clínica da doença. Então, quais são as formas clínicas da doença trofoblástica gestacional? Aqui a gente está vendo a mais comum, tá, pessoal? Que é a mola completa. Veja que existem outras formas de mola, mola incompleta, mola coexistente. Essas três formas de doença trofoblástica aqui de cima são formas conhecidamente pré-malignas, né? Por que pré-malignas? Porque essas aqui de baixo são consideradas lesões malignas. Essas formas aqui da doença trofoblástica gestacional, elas causam invasão dos tecidos adjacentes. Então, invasão do miométrio uterino, invasão e metástase de órgãos adjacentes e à distância, né? Metástase pulmonar é uma das metástases mais frequentes no coriocarcinoma e nas lesões aí neoplásicas da doença trofoblástica e o tumor de sítio placentário. Mas na aula de hoje a gente vai se ater principalmente à mola completa, que é a forma mais comum, a apresentação mais frequente da doença trofoblástica gestacional, né? Veja que na mola completa a gente não tem formação de embrião, né, de tecido embrionário, enquanto que na mola incompleta a gente tem a formação de tecido embrionário, apesar de ser um embrião ali mal formado, né, que pode ter restrição de crescimento, e na mola coexistente, que é uma gestação normal, porém onde parte do tecido placentário, do tecido trofoblástico, ele sofre a degeneração molar, tá bom? E aí, qual que é a genética envolvida na mola? Então a mola completa, ela é o que a gente chama de monoparental. Como assim, Augusto? Veja, na formação ali do tecido molar, do tecido trofoblástico com degeneração molar, a gente tem geralmente um óvulo sem material genético, tá? Onde ele é penetrado por um espermatozoide com seu cromossomo, né, 23X, e esse espermatozoide, ao penetrar o óvulo, ele vai sofrer uma duplicação cromossômica e formar um tecido diploide, 46XX. Mas veja que todo o material genético ele é do pai. Então por isso que a gente diz que ela é monoparental. E um outro cenário, né, esse é o cenário mais frequente, é quando o óvulo sem material genético é penetrado por um espermatozoide e sofre duplicação. E um outro cenário é quando dois espermatozoides penetram o óvulo sem material genético e formam também um ovo, né, com um material genético diploide, 46XX ou 46XY. Então, a gente diz que a mola hidatiforme completa, ela é monoparental, porque todo o material genético ele vem do pai. Já na mola incompleta, né, na mola parcial, ela é diparental. Eu tenho material genético tanto da mãe, né, ali o material genético haploide presente no óvulo, como do pai. Só que o pai ele vai fornecer o quê? 2 espermatozoides. Então a mola incompleta ela se forma
quando um óvulo com material genético é penetrado por 2 espermatozoides. Então a gente vai ter o quê? Um zigoto, né? Vai ter um ovo ali triploide, que pode ser 69XXX, 69XXY ou 69XYY, formando ali um material que tem tecido embrionário, né? Tecido embrionário mal formado e a degeneração hidrópica do tecido trofoblástico. Laboratorialmente falando, a mola completa, que é essa mais frequente, ela cursa com níveis muito elevados de beta-HCG. Aqui só um gráfico comparativo, demonstrando aqui o gráfico em vermelho, os níveis de beta-HCG em uma gravidez fisiológica, em uma gravidez normal. Veja que aqui, ó, por volta de 8 semanas, 9, 10 semanas, os níveis de beta-HCG numa gravidez normal, comparado à gravidez molar, cujo gráfico aqui está representado em azul. Veja os níveis, a diferença de concentração de beta-HCG em uma gravidez molar. E é por isso que o quadro clínico ele é geralmente manifestado, né, mais frequentemente como um sangramento vaginal ali de primeiro trimestre. É uma das causas, né, de sangramento de primeiro trimestre, a mola completa. Além disso, a gente tem um útero aumentado de tamanho para a idade gestacional. Por quê? Porque aquele tecido trofoblástico, como ele sofre degeneração hidrópica, ele vai crescendo e vai tomando o volume da cavidade uterina. Então o útero ele adquire um volume maior do que o esperado para a idade gestacional. Pelas altas concentrações de beta-HCG, a mãe pode ter um quadro ali de hiperêmese gravídica e aqui um quadro menos frequente, que é a eliminação de vesículas através do sangramento vaginal ou através de um exame especular do colo uterino. Qual que é a conduta? Então, antes da gente falar aí nos achados de ultrassom, a conduta nos casos de doença trofoblástica gestacional é o esvaziamento uterino, tá? Então, através de curetagem, né, através de algum método de aspiração ou de curetagem, tem que ser retirado todo esse material da cavidade uterina e uma avaliação, né, um segmento dessa paciente através de dosagens seriadas de beta-HCG. Por quê? Porque espera-se que, uma vez que tenha sido feito o esvaziamento uterino, haja regressão do beta-HCG ao longo das semanas, ao longo dos meses, até a sua negativação. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de seguir o canal para mais dicas de ultrassonografia. Tem um achado clássico, tá? É um achado aí que é bastante específico, né? Bastante frequente, encontrado na mola completa, que é exatamente, ó, essas diversas áreas císticas, né? Essas diversas vesículas, diversos espaços císticos aí nesse material ecogênico preenchendo a cavidade uterina. E o que são esses espaços císticos? As vesículas, né? As degenerações hidrópicas do trofoblástico que se manifestam através dessas pequenas vesículas, desses pequenos cistos. Então, essa é a manifestação clássica da mola completa. É um útero aumentado de tamanho, contendo um conteúdo heterogêneo, predominantemente ecogênico, permeado por diversos cistos ali de permeio. E a mola incompleta, como a gente viu, pessoal, a mola incompleta, que é aquele material genético triploide, ele acaba formando feto, embrião. Muitas vezes é um embrião ali com amorfo, né, mal formado, não sem uma característica de um embrião normal, habitual, com um tecido trofoblástico ali, também contendo áreas de degeneração cística, caracterizados no ultrassom por essas áreas císticas aqui, ó, várias áreas císticas permeando um tecido trofoblástico, né, com múltiplas vesículas. Então essa é a mola incompleta. Veja que nela a gente tem embrião e tecido trofoblástico hidrópico. Isso aqui é uma característica que diferencia uma mola incompleta de uma mola completa. Agora vamos para a descrição do laudo. Como você pode descrever no seu laudo um achado de mola completa? Então, ó, útero de dimensões aumentadas, com cavidade uterina preenchida por material heterogêneo, predominantemente ecogênico, com múltiplos pequenos cistos de permeio,
medindo em sua totalidade cerca de, e aqui você pode pôr as 3 dimensões ortogonais de todo esse material molar que preenche a cavidade uterina, apresentando vascularização peritrofoblástica de alta velocidade e baixa resistência vascular. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção que está assistindo esse vídeo, porque a literatura fala pouco sobre o papel do Doppler na gestação molar. E é lógico, o Doppler tem um papel pouco específico, né, pouco característico, mas o que eu quero que você saiba que a mola, a gestação molar, esse tecido trofoblástico com degeneração hidrópica, ele não costuma ter fluxo vascular no seu interior, ou se tiver um fluxo muito tênue. O que a gente consegue visualizar ao ultrassom é um fluxo peritrofoblástico, ou seja, são vascularizações, são vasos que circundam, né, adjacentes a esse material da cavidade uterina. E esses vasos, quando você faz a avaliação do Doppler espectral, você vai ver que é um fluxo de alta velocidade e baixa impedância, ou seja, baixa resistência vascular, como você pode enxergar aqui nesse padrão espectral dessa gestação molar, que foi um caso que eu tive na minha rotina. Veja, uma velocidade sistólica de 37 e um índice de resistência de 0,5. E na conclusão, como é que a gente pode concluir esse laudo? Achados ecográficos compatíveis com doença trofoblástica gestacional, mais comumente relacionada à mola hidatiforme. Se você quer aprender sobre outras causas de sangramento no primeiro trimestre de gravidez, como por exemplo restos ovulares, hematoma subcoriônico, eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para que você possa entender o papel do ultrassom na avaliação das causas de sangramento no primeiro trimestre de gravidez. Até outro vídeo.